Rapaziada, e os corintianos, hein, cara? Eles estão começando a ficar preocupados aqui com a situação do Hugo Souza, né? Olha só, teve esse corintiano que postou o seguinte: não vou mentir, eu ainda tenho medo do Corinthians perder o Hugo Souza. E tem muita gente falando sobre isso, né? Olha só, cara, a situação do Que também simplesmente o Corinthians, né? O Corinthians é literalmente o seu Madruga, cara. Eles ficam tentando e eles tentam o mesmo golpe ainda em várias vezes, né? Isso que é o mais engraçado. Tentaram com a Brax que o Corinthians já tinha que eles já tinham feito com o Mateuzinho. Agora tentaram fazer a mesma coisa, cara. É uma coisa assim impressionante, né? foi rejeitado. O grande problema é que a prioridade do Corinthians para comprar o Hugo Souza termina no dia 30 desse mês, ou seja, resta pouco mais de uma semana para que esse prazo seja concretizado. E se o Corinthians não chegar a um acordo com o Flamengo, ele vai correr enorme risco de perder o jogador. Isso porque esses 800 mil euros ou quase 5 milhões de reais deixarão de existir. O Flamengo vai cobrar aquele valor que bem pretender. É mesmo, cara, porque, pô, ainda mais que o Hugo já virou ídolo, né? Praticamente torcedor do Corinthians, cara. É uma coisa impressionante. Vamos dar uma olhada aqui no que o Neto falou sobre a situação? Olha só. Vocês não comprarem esse menino hoje... O Kaká ou o Hugo? Não, o Hugo Souza, goleiro. Se Goleiro. vocês não comprarem o Hugo hoje, vocês vão perder esse moleque. Vocês vão perder ele. Qual a informação em relação dele? Tá emprestado até o fim do ano pelo Flamengo. O Corinthians paga o salário até o fim do ano. Pagou Certo. 200 mil euros para ter o Tá, empréstimo, até pra dezembro. taxa de E empréstimo. 800 mil. E 800 mil se Dá, der que dá o quê? contratar 800 mil, definitivo. 8 vezes... Não, põe mil, né? 800 mais Vou botar 1 milhão, vai. 1 milhão, porque... Porque É, 1 do milhão, empréstimo, tá. 1 milhão, 200, mas 6 200. milhões, velho. Daqui a pouco o Juliano Bertolucci compra, daqui a Olha pouco lá. o André Curi compra, daqui a pouco... Então, o Corinthians, compra ele agora, sempre compra ele agora. O Augusto... Cara, porque Vocês não- realmente é um dos melhores goleiros do Brasil, muito novo, com muito potencial e se identificou muito lá com o Corinthians, né? Beleza, tá amando lá o Corinthians e tal, tá fazendo várias juras de amor e o Corinthians não consegue comprar o cara, mano. Que loucura, né, pessoal? É a leitura que eu me permito fazer. Tá complicando demais para poder negociar o Hugo Souza. A gente até falou por vários momentos, caramba, o Flamengo tá até feliz que o Hugo Souza encontrou o caminho dele. O Rodolfo Landim deu entrevista em podcast dizendo que ele é um bom menino, que não vai ter chance no Flamengo porque se inviabilizou com a torcida por várias maneiras, mas que tá feliz, que ele tá seguindo a vida dele, tá tudo certo. Balela, porque não é o que a gente vê na prática. Né, o Corinthians está tentando negociar e eu sei que o Corinthians enfrenta muitos Balela, problemas. mano. Pô, como assim balela, cara? O Corinthians quer dar como fiador, aí você vai ver qual que é o fiador do Corinthians. É a empresa da avó do presidente, tem uma empresa lá, tem um MEI, aí eles dão essa empresa como fiador. Aí depois falam que o Flamengo tá complicando desnecessariamente. Meu irmão, como é que você vai confiar? Cara, literalmente, eles fizeram isso com o Brax, com essa empresa, com o Mateuzinho. O Corinthians não pagou a parcela do Mateuzinho, eles foram cobrar o fiador falou que dane-se, não ia pagar. Aí eles querem oferecer esse mesmo fiador, olha que maravilha, pra comprar o Hugo Souza. Aí o Flamengo tem que aceitar, se não aceitar é balelo que o Landim tá falando. Meu irmão, pelo amor de Deus, cara, o Flamengo tá certo, tem que tentar ganhar o máximo valor que ele puder, ou pelo menos o valor estipulado já no contrato. Agora, o Corinthians dá golpe em todo mundo, porra. Você vai confiar no Corinthians? Tá maluco, né? Pô. Problemas financeiros, eu sei que hoje o clube que paga em dia, que tem uma saúde financeira, como é o caso do Flamengo, ele se permite não negociar dentro dos seus próprios moldes, meio que descaracterizar o que o outro clube faz, tem uma rusga por conta de enfrentamentos na Copa do Brasil, de farpas ditas de lá a cá, então tudo isso está dentro de um contexto. Mas me parece muito claro que o Flamengo não imaginava que o Hugo Souza, escondido lá no Chaves de Portugal, fosse retornar ao futebol brasileiro e assombrar, e jogar mais do que os próprios goleiros do Flamengo hoje. Eu não imaginava e acho que o Flamengo também não calculou isso. Inclusive com o valor decretado já no contrato de empréstimo, né, para ser pago parcelado, com as mesmas garantias bancárias que o Flamengo já sabia, tudo isso já estava no contrato. E foi um valor baixo, né? Pelo que representou o Hugo Souza depois que ele chegou. Talvez é aquela coisa de você comprar um imóvel na planta, né? Você compra na baixa, né? Você compra num valor inferior, depois que sobe o prédio se valoriza bastante. E depois dessa garantia bancária, que é a mesma lá da contratação do Mateuzinho, não foi aceita, o Corinthians apresentou outra
fiadora, na verdade um banco, e o Flamengo também não aceitou. Aí fica difícil. Aí passa a ideia de uma má vontade. Pô, isso que eu te falei, cara. Aí tu vai ver o banco imobiliário, né, que eles ofereceram, cara. Pô, tá maluco, cara. Aí eu tava vendo os termos desse fiador aí. Os termos que o Corinthians colocou no contrato, se eu não me engano, porque eu vi outra pessoa falando sobre isso, né? Então não sei se é verdade, eu não vi mesmo o contrato em si, a proposta em si do Corinthians. Mas pelo que eu tava vendo, o fiador, né, que o Corinthians ofereceu não era um fiador assim, se eles deixarem de pagar, o fiador vai lá e paga. Não era uma coisa tão direta assim não, tá? Então, cara, aí fica realmente difícil, mano. Fica realmente complicado. Vamos ver o que o Flazoeiro falou sobre esse assunto? Falar sobre o goleiro Hugo Souza. Que, cara, mais um capítulo da novela Neneca. O que acontece é que o Corinthians apresentou ao Flamengo uma nova garantia, apresentou ao Flamengo um novo garantidor. Porém, mais uma vez, o Flamengo não aceitou as garantias do Corinthians. E com isso o tempo vai passando. Lembrando que o Corinthians tem a prioridade até sem ser amanhã o outro sábado, que é dia 30. Dentro do Corinthians, e até alguns portais que cobrem o Corinthians, eles meio que estão garantindo que o Corinthians, já que o Flamengo não aceitou as garantias, o Corinthians vai pagar à vista. O técnico Ramon Dias, ele meio que falou, tem que comprar porque é o melhor goleiro do Brasil, então tem que comprar, aquela coisa toda. E o Corinthians, é claro, vai ter que correr atrás dessa farpela, 800 mil euros pelo goleiro Hugo Souza. Num total, o Hugo Souza vai estar saindo para o Corinthians aí uns 7 milhões de reais, porque eles pagaram 200 mil euros pelo empréstimo, que é mais ou menos 1 milhão e 200 mil reais. Vão pagar agora 800 mil euros, que vai dar mais 4 milhões e 800 mil. Então aí já são 6 milhões. E pagaram 1,5 milhão de reais para o Hugo jogar os 2 jogos da Copa do Brasil e o jogo do Campeonato Brasileiro, totalizando aí uns 7 milhões e meio de reais numa conta total para que o Hugo Souza jogasse lá no Corinthians. Barato, porém, quando o jogador voltou para o Flamengo vindo de Portugal, estava desvalorizado, o Corinthians acreditou, investiu, ele também acreditou nele, porque sempre teve potencial, o problema é que a cabeça às vezes era um pouco fraca, ele também acreditou nele, decidiu melhorar e está fazendo uma boa temporada por lá. Bom, é isso. Vamos mudar o... Cara, assim, fico feio. Eu acho que assim, mano, desde que o Corinthians pague, entendeu? Com dinheiro de verdade, e não com promessa, né? E não com falsas promessas e tudo mais, cara, perfeito, bom negócio pro Corinthians, né? Finalmente eles contrataram um jogador aí por um preço justo, um preço que vale a pena. Na verdade, mais do que justo, mais do que, assim, um valor sensacional, 6 milhões por 6, 7 milhões aí no total, pelo Hugo Souza, cara, pô, um valor muito bom, mano. Um dos melhores goleiros do Brasil, com certeza, um goleiro que se identifica com o clube, como eu falei. O Flamengo simplesmente está no direito dele de querer receber, de não querer cair no golpe do Corinthians, né? Mas, enfim, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí. Não esquece de se inscrever aqui no canal também. E é nóis, tamo junto. Valeu e até o próximo.